Nesse vídeo da série Economia em Foco, nós vamos falar de um assunto que agitou os noticiários econômicos no Brasil. Na semana passada, a agência de classificação Fitch elevou a nota do Brasil de BB- para BB. Isso foi muito falado na imprensa econômica em geral. Mas você sabe o que significam essas agências de classificação de risco? E o que afinal significa mudar a nota do Brasil de BB- para BB? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Agências de classificação de risco são agências especializadas em avaliar o risco de determinados tipos de investimento. Esses investimentos podem ser ações de empresas na bolsa ou podem ser títulos públicos do governo, por exemplo. Essas agências, para avaliar o risco do investimento, elas usam uma série de critérios, como patrimônio, fluxo de caixa esperado, déficits ou superávites, e a partir disso elas criam um indicador de risco para avaliar qual seria perigo dos investidores colocarem o seu dinheiro nessas ações ou nesses títulos, colocando uma nota que vai de AAA, que seria AAA, que seria um investimento mais seguro possível, até os menos seguros, que são classificados como ativos especulativos. Atualmente, várias dessas agências operam nos mercados. Tem a Fitch, também a Standard & Poor's e a Moody's. Essas agências passaram a ganhar muita projeção a partir da globalização e da financiarização da economia, quando todos os investimentos de diversos países, as empresas passaram a colocar suas ações na bolsa, os governos passaram a emitir títulos de dívida e todas essas decisões de investimentos passaram a ser conectadas globalmente. O papel das agências entra aí para avaliar o risco, a precificação de determinados ativos, sejam ações de empresas na bolsa ou títulos públicos da dívida soberana dos governos. Assim, elas passaram a exercer um papel central nas decisões globalizadas de investimento. Ora, mas o que significa então elevar a nota de crédito do Brasil? O que a Fitch está avaliando é o risco embutido na aplicação de títulos da dívida pública brasileira, aquelas que são emitidas pelo Tesouro Nacional. Para simplificar um pouco, vamos pensar o seguinte: o governo possui um conjunto de receitas e um conjunto de despesas. Para financiar o conjunto de despesas que ele tem, com políticas públicas, pagamento do funcionalismo e assim por diante, ele precisa, às vezes, emitir títulos públicos, títulos de dívida pública, para poder captar dinheiro no mercado financeiro e dar conta de todas as suas despesas. Agora vamos pensar pelo lado do investidor. Se o governo não consegue dar conta de todas as suas despesas e emite títulos de dívida no mercado financeiro, do outro lado existe um conjunto de investidores que têm dinheiro e que querem aplicar esse dinheiro em algum lugar. Eles podem tanto comprar ações de empresas, por exemplo, como financiar a dívida pública brasileira comprando esses títulos de dívida. No fim das contas, o que as agências estão avaliando então é o risco embutido para os investidores quando eles compram os títulos da dívida pública. Em outras palavras, se existe, em maior ou menor grau, o risco do governo dar o famoso calote. Em seu comunicado, a agência Fitch, ao justificar a subida da nota do Brasil, elencou uma série de medidas que ela vê como positivas e que ela chamou de políticas proativas, incluindo aí a aprovação da reforma da Previdência e a recente aprovação da reforma tributária. No fim das contas, e a essa altura já dá para a gente perceber, elas estão avaliando a política econômica do governo. Qualquer ex-secretário do Tesouro Nacional ou alguém que entende um pouco do mecanismo da dívida pública brasileira sabe que o risco de o governo dar um calote nos seus títulos públicos é algo próximo de zero. Mas então o que a agência de classificação de risco está avaliando exatamente? O que dá para a gente perceber então é que existe uma dimensão econômica e uma dimensão política no trabalho dessas agências. E essas duas coisas andam juntas. Econômica, porque o aumento da nota do Brasil produz efeitos econômicos concretos, como a redução das taxas de juros que o governo paga para rolar essa dívida, que por sua vez produz um efeito fiscal positivo, porque ele gasta menos com a conta de juros, e também produz efeitos na taxa de câmbio, porque você atrai dinheiro de investidores externos, o que faz com que você barateie o dólar. E por último, um barateamento do dólar também pode produzir efeitos sobre a inflação. Os efeitos políticos também são muito evidentes. Logo após o anúncio da subida da nota do Brasil, o ministro da Fazenda já fez um pronunciamento afirmando que isso é fruto de muito trabalho e significa que o governo está obtendo sucesso na aprovação das suas reformas. O ministro também fez questão de agradecer nominalmente os presidentes da Câmara e do Senado e dizer que a parceria entre os poderes é fundamental para fazer avançar as reformas de que o país precisa. E aqui a gente nota como isso tudo pode nos afetar. Redução da taxa de juros, redução do dólar frente ao real, aumento de investimento externo e também de investimento interno
e aumento da credibilidade do governo diante dos mercados financeiros. Tudo isso está interconectado e as agências de classificação de risco exercem um papel importante nesse sentido. Existem muitas críticas ao trabalho dessas agências. Isso porque, se a avaliação que elas fazem é declaradamente técnica, os efeitos que elas produzem são, na prática, políticos, como nós pudemos notar. E você, o que acha disso tudo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, clique em gostei e ative as notificações para seguir acompanhando o trabalho da Fundação Podemos.